importante a gente dar atenção para o cuidado, né, a usar a razão, né, a proposta espírita que é inédita, né, pelo menos eu não conheço nenhuma outra filosofia espiritualista ou religião que proponha que a gente use a razão para aceitar aquilo que a gente lê. E mesmo assim, às vezes a gente, por uma interpretação da parte moral, que é a de não desrespeitar o companheiro, a gente interpreta que aceitando o que os outros dizem, eu estou cumprindo o respeito ao próximo. E às vezes a gente está criando um problemão até para o próximo, para esse que propõe a novidade. E aí, alguns interpretam que a pureza doutrinária é uma coisa não fraterna, porque os dirigentes são rígidos, não aceitam nada que fala. E a gente esquece muitas vezes que quem está na posição de dirigente é quem está na posição de quem tem a responsabilidade. E aí me lembro, eu assisti uma palestra do Emmanuel Cristiano, talvez vocês conheçam a história que ele contou, que chama Espada de Damocles. Damocles, acho que é esse o nome. Se eu estiver errado, alguém corrige. Vocês conhecem a historinha? Para quem não conhece, era assim, um rei Damocles. Tinha lá acho que era um bobo da corte que morria de inveja, queria ser rei também, ser servido, ter todas as mordomias. Aí era muito próximo do rei, o rei permitia que ele aproximasse, falasse, rei, eu quero ser rei um dia. Ô, rapaz, tem certeza? Tem muita responsabilidade. Não, mas tem tanta coisa boa, você é tão bajulado, fazem tudo para você. Ah, muito bem. Vamos combinar, um dia você vai ser rei. Eu vou ficar ali, só olhando ali no cantinho. Aí foi lá o bobo da corte, virou rei um dia. Quero um copo d'água na mão. Quero isso, faça isso, faça isso. Ele lá sentado no trono, um trono assim todo confortável, ele se esticando, olhou para cima, tinha uma espada assim, pontiaguda na cabeça, segura por um fiozinho mais fino que um barbante que a gente usa para amarrar as coisas. Aí ele olhou aquilo e falou, rei. Ele cochichou assim, rei, vem cá. Não é um amigo rei não, o rei Damocles. O que foi? O que é isso aí lá em cima? Por que tem essa espada lá em cima? Está morrendo de medo. Aí o rei explicou para ele, se você tomar uma decisão, se vierem aqui alguns súditos ou pessoas aí do reino, e você tomar uma decisão que não é do agrado deles, aquela cordinha arrebenta e essa espada cai na sua cabeça. Ah, é? É. Se você não queria viver rei por um dia, agora você tem que ficar. Não, acho que pensando bem, aí volta que a coroa é tua. E o rei voltou. E a moral da história é essa. Aquele que detém a responsabilidade, ele também ele detém uma posição que é muito cobrada. Seja por ele mesmo, a sua consciência, seja pelas pessoas. É impossível agradar. Nem Jesus agradou todo mundo. Foi até crucificado, né? Imagina. E isso porque Jesus era Jesus. Imagina nós, que estamos ainda aprendendo, e aqueles companheiros que dirigem casas ou grupos, às vezes a dificuldade que é conseguir propor coisas que, ao mesmo tempo, satisfaçam os interesses e as necessidades do grupo e, ao mesmo tempo, não fale com a responsabilidade de estar autorizando ou promovendo algo que possa prejudicar o grupo. É difícil mesmo. Mas a gente lê na internet, escuta falar que, em nome de pureza doutrinária, as pessoas exageram. E se exageram, é porque a gente ainda é perfeito, tudo bem. Mas será que o exagero faz parte do conceito? O que o conceito diz? O conceito de pureza simplesmente diz que é para a gente vivenciar a doutrina. E a doutrina orienta que a gente seja respeitoso, que a gente, mesmo ao dizendo não, que a gente não ofenda, mas que o dizer seja sim, sim, não, não, que a gente seja responsável. E com relação a novidades, que é um foco do que a gente está analisando, a gente tem esse cuidado de só aceitar a novidade depois que ela se torne. E aí, aqui eu tirei um texto da Terezinha, que ela publicou numa revista lá de Campinas. Ela comenta assim, sobre novas revelações. Ela comentou que
que elas não sejam aceitas sem que passem antes pelo crivo da razão e, quando possível, da experimentação. É exatamente o que na ciência a gente faz com qualquer área. Um remédio novo, né? Vocês devem estar acompanhando nas notícias aquela droga nova aqui na USP de São Carlos. Antes precisa passar pela experimentação. Funcionou com um, funcionou com outro, não quer dizer que você possa aplicar de modo generalizado para qualquer um. Tem que fazer, senão é irresponsabilidade. Então, na ciência é assim que a gente faz. Por que no Espiritismo a gente também não faz assim? Então, pureza doutrinária, se a gente pudesse definir assim, em poucas palavras, primeiro é conhecer a doutrina e transmitir o que ela transmite, não incorporar. Lembra Bezerra? Não incorporemos atividades esdrúxulas, extravagantes, diferentes, na atividade espírita. E zelar, de uma certa forma, que é vigiar, tomar cuidado, para que outras práticas que não fazem parte do contexto venham ser realizadas, coisas que parecem interessantes, mas não têm ainda esse respaldo que a experimentação e o estudo fornecem. No dia que o estudo e a experimentação fornecer respaldo, não vai ter problema, porque a doutrina ela é progressista. E aí, vamos analisar, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, item 2 da introdução, Kardec analisa a autoridade da doutrina. E isso é uma pergunta que a gente, às vezes, não se faz, mas que todas as religiões, em geral, as pessoas fazem, que é o seguinte. A gente, muitas vezes, aqui, nas palestras espíritas, a gente vê o orador, ou então nos livros e nos artigos, fazer referência à doutrina. Kardec disse, ou os espíritos disseram. E se a gente observar, nas outras religiões, os padres, as pessoas que fazem a pregação, que divulgam as religiões, eles também fazem referência ou a um profeta, ou a Deus, ou a Bíblia, ou uma obra. E aí a pergunta é, no que nós estamos sendo diferentes? Não estamos fazendo a mesma coisa? A gente está dizendo, está lá no Kardec, está lá. Não parece a mesma coisa? Por que a gente, seja na palestra, seja no artigo, seja aonde for, por que a gente pode falar que se está na obra, se está contido lá nas obras básicas, a gente tem segurança e confiança? Qual é a autoridade da doutrina para eu poder fazer referência a ela? Quando eu vou definir uma prática, quando eu vou fazer uma exposição em nome dela, quando você, num atendimento fraterno, a pessoa chega com um problema e você vai fazer uma orientação, o que te dá autoridade para citar algum conceito da doutrina? Kardec elabora isso nessa parte da introdução. E aí vamos citar alguns trechos e vamos analisar eles. Kardec, num dos parágrafos, diz assim: quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Nessa universalidade, então aqui ele está definindo esse conceito de universalidade do ensino dos espíritos, reside a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. Então esse é um ponto que o Kardec fortalece, que é o seguinte: a doutrina ela não vai ser só praticada só na sede da USE em São Paulo aqui. Qualquer grupo que queira abrir uma casa espírita com base, com orientação da doutrina, vai poder receber dos espíritos orientação, vai poder praticar as tarefas e atividades espíritas. Não vai ser melhor aqui, pior lá, só porque é um lugar diferente. Em qualquer lugar do mundo que grupo de pessoas queiram formar um grupo espírita, os bons espíritos vão estar lá apoiando e passando orientações. Esse é um caráter universal, natural do contato com o mundo dos espíritos. Ela lhe faculta inatacável garantia contra todos os cismas que pudessem provir, seja de ambição de alguns, seja das contradições de certos espíritos. Se alguma casa em particular quisesse determinar o que era e o que não era espírita de agora em diante, o simples fato dos espíritos poderem atuar e se comunicar em vários lugares faria justiça ou
simplesmente mostraria que propostas assim isoladas não tem tanto peso, quando muito é o de uma opinião, como a gente aprende. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade. Isso, naturalmente, o Kardec, na conversa com os espíritos, na análise das mensagens, percebeu que espíritos diferentes têm conhecimentos, ideias, interesses diferentes. A gente verifica isso nas reuniões mediúnicas, não verifica? Daí resulta que, com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão um caráter individual, sem cunho de autenticidade. Tudo que esteja fora do âmbito moral. O âmbito moral é aquele do Evangelho, que a gente sabe avaliar na hora. O Espírito falar para a gente sair brigando, fazendo algo incondizente com o perdão, com o amor, com a caridade, a gente vai perceber na hora que aquilo ali não vem de um bom espírito. Mas quando vem uma revelação a pessoas com determinado magnetismo, elas são protegidas dos obsessores. Depois eu comento por que eu estou falando isso. Isso é uma revelação, podia ser verdade. Mas aí o que o Kardec diz? Revelações assim diferentes devem ser recebidas como individuais, sem cunho ainda de autenticidade, de verdade. Devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito que imprudente fora aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Kardec. E a gente faz isso na ciência. Ninguém vai publicar a primeira ideia que vem da nossa cabeça. A gente tem que trabalhar ela para mostrar que ela está correta. Depois é que a gente consegue divulgar como algo que está a caminho de ser um conhecimento novo. Daí o Kardec fala, é a orientação para a gente. O primeiro exame de uma revelação comprobativo é, pois, sem contradito da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo que venha dos espíritos. Tudo. Mesmo aqueles que assinam com nomes que a gente já aprendeu a respeitar, mesmo que o intermediário sejam os nossos médiuns mais conhecidos, os formadores de opinião, que a gente tem mais profundo respeito. Se for uma novidade que extrapola conceitos de natureza moral, que a gente não consegue verificar, vamos analisar primeira análise, o da razão. Kardec falando, toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa, com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada, por mais respeitável seja o nome que traga como assinatura. Acabamos de falar. É a doutrina, é os espíritos que assinaram embaixo isso. A gente não precisa, em nome de faltar com respeito a médium ou espírito ou companheiro, a gente não precisa aceitar tudo, a gente pode rejeitar. A gente deve, mais do que pode. A orientação é deve. Aí faz o paralelo com a ciência. A ciência, as pessoas não têm compromisso com a fraternidade. Então, lá, quando ocorre, é o contrário, né? O abuso às vezes por ciúme, aquele que analisa o seu trabalho, puxa, eu que queria ter descoberto, ele inventa um motivo para negar. Isso são coisas do ser humano. São dificuldades que acontecem. Mas aqui é o contrário. A gente quer ser fraterno, mas em nome de ser fraterno, a gente não tem que aceitar. Por causa da responsabilidade que a gente tem com aquele que vai conhecer, que vai se beneficiar através da doutrina. Deixa eu comentar esse exemplo marcante. Vocês não vão acreditar, quer dizer, talvez vocês tenham estudado esse assunto, mas eu, por exemplo, não sabia. Esse aqui é impressionante, achei impressionante, acho que vocês vão concordar comigo. Alguém tem aí o Evangelho? Para abrir no capítulo 13, item 12? Não precisa ler, não. Se alguém tiver fácil para pegar na mão, a gente faz o teste. Qual é o teste? Verifica se esse parágrafo está lá. Lê quietinho vocês primeiro. Sérgio, já a gente lê para você também. Mas dá uma lida, eu vou ler. Mas se alguém puder pegar o Evangelho, quem já sabe
não conta para o vizinho do lado. Mas quem não sabe, lê e me diz se isso aqui está nesse item 12 do Evangelho. Quem já sabe, vamos ler porque o Sérgio não vai acompanhar também. Ó, esse parágrafo aqui está na Revista Espírita. Quando deixardes que vosso coração se abra à súplica do primeiro infeliz que vos estender a mão, quando lhe derdes algo, uma esmola, por exemplo, sem questionar se sua miséria não é fingida, ou se seu mal provém de um vício de que deu causa, quando por fim praticardes a caridade unicamente pela felicidade que ela proporciona, sem inquirir de sua utilidade, então sereis os filhos amados de Deus e ele vos atrairá a si. Trocando em miúdos, a gente para no sinal, ou então está andando na rua, alguém vem lá, pede, faz uma cara de necessitado, a gente fica em dúvida, será que vai usar, está pedindo um dinheiro, um trocado, é para talvez usar o dinheiro para alimentar um vício? Ou é uma pessoa que está se fingindo de necessitada, mas não é? E aqui está dizendo que é para dar sem questionar, porque se a gente não questionar, sem inquirir da utilidade, a gente vai ser filhos amados de Deus. Isso aqui, esse parágrafo, o que tem a ver com item 12 do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo? É uma mensagem de São Vicente de Paula, que o Kardec copiou lá no item Beneficência, uma mensagem, Instruções dos Espíritos, que na Revista Espírita, o Kardec transcreveu o original dessa mensagem que tem esse parágrafo. Mas no Evangelho, o Kardec não pôs esse parágrafo. E aí, esse trecho, então, não está no Evangelho. Kardec não pôs. Ele bateu no peito, chamou a responsabilidade para ele e não botou esse trecho lá. Ele cortou esse trecho da mensagem de São Vicente de Paula, mas manteve na Revista Espírita, de agosto de 1858, sob o título A Caridade. E Kardec fez o seguinte, quando teve uma oportunidade, pediu esclarecimentos a São Vicente para, dentre algumas coisas, esse assunto aqui. O Kardec não achou correto isso. A gente não questiona, às vezes a gente está alimentando o vício de alguém, talvez não seja válido. O Kardec questionou. O São Vicente explicou, eu não lembro de cabeça, eu nem pus aqui, então eu sugiro que quem tiver curiosidade para ver a resposta do São Vicente de Paula, anota aí, Revista Espírita de agosto de 1858, procura lá o artigo A Caridade e leia, compare, né, com o Evangelho para ver como esse trecho não foi publicado no Evangelho, não fez parte das instruções dos Espíritos no Evangelho. E veja lá a resposta do São Vicente, ele dá uma explicação, ele tenta se explicar. E aí o que a gente vê? Um exemplo de Kardec não aceitando um trecho de um espírito que é considerado um santo. E ele não aceitou. Aceitou só a parte boa do texto, ele aceitou, está lá. A parte que não fez sentido, o Kardec não assumiu a responsabilidade. São Vicente mas deixou na revista. Foi até bom, porque a gente está vendo isso e inferindo isso. Esse é um exemplo de Kardec. Não importou o médium nem a autoridade do nome do espírito. Kardec cortou. É um exemplo que ele está dando para a gente perante uma questão que é controversa. A intenção do espírito não foi ruim, a gente até percebe. Mas o que é que publicar isso aqui poderia dar margem para uma pessoa que está lendo a primeira vez? Então, a responsabilidade.